Tá bom. Olá, tudo bem? Eu sou a jornalista Cileide Alves e estou aqui para o episódio 37 do Chega Pra Cá, o programa de entrevistas do Jornal Popular. A magistratura brasileira reclama perdas salariais superiores a 44% nos últimos 15 anos. A Lei de Diretrizes Orçamentária, LDO, aprovada pelo Congresso Nacional antes do recesso de julho, prevê reajuste para o funcionalismo público, mas sua confirmação depende de inclusão de receitas na lei orçamentária anual, que ainda será aprovada até o final do ano. Juízes e desembargadores estaduais dependem dessas decisões federais para terem reajustes, pois seus subsídios são atrelados ao do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é de R$ 39.200. Em artigo publicado neste jornal, dia 26, a presidente da Associação dos Magistrados de Goiás, Patrícia Carrijo, defendeu o reajuste, assegurando que sem ele poderá ter problemas, como, abre aspas, só com a valorização poderemos reter na magistratura os quadros capacitados e experientes e continuar a atrair outros que garantam a permanência de uma prestação jurisdicional digna. É pedir muito pouco diante de tanta omissão. Fecha aspas. Cumprindo seu segundo mandato à frente da Asmego, Patrícia Carrijo, que responde pela terceira vara da Fazenda Pública Municipal e Registros Públicos, é a entrevistada do Chega Pra Cá desta terça-feira. Olá, juíza, muito obrigada pela sua presença aqui. Bom dia, Cileide, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui e poder falar um pouquinho sobre a realidade da magistratura, principalmente do estado de Goiás. Bom, a senhora está falando em dificuldade em reter os profissionais. Qual que é o salário inicial hoje de um juiz em Goiás? O salário inicial hoje de um magistrado é de R$ 17.000 líquido. Bruto, isso corresponde? A cerca de R$ 29.000, 28 mil e alguma coisa. E a média salarial dos juízes no estado? A média salarial no estado da magistratura fica em volta dos R$ 22, R$ 24.000. Essa é a média salarial. Líquidos ou brutos? Líquido. Tá. Bom, esse valor inicial de 17 mil, a senhora acha que é difícil de atrair e reter, mesmo com esse salário de 17 mil? Na verdade, Cileide, não sou eu que acho. Os números estão aí para demonstrar e comprovar essas estatísticas. Hoje a magistratura ela não tem sido realmente uma carreira atrativa como era no passado. E para isso basta a gente fazer uma visita nos bancos de faculdades, que a gente percebe conversando com os universitários, que a grande maioria não vê na magistratura hoje uma carreira atraente. Primeiro por conta da cobrança e segundo por conta da defasagem salarial. Então hoje, quando você vai para a iniciativa privada, para a advocacia e para outros concursos, você tem possibilidade de um crescimento salarial e profissional bem melhor. E por isso que nós temos no Brasil como um todo vagas sobrando nos concursos da magistratura. Mas a gente vê o contrário, os concursos com alta concorrência, as escolas de concurso com muitos alunos estudando, com dificuldades de serem aprovados. Isso não é mais em consequência da defasagem da baixa qualidade do ensino da advocacia, que não consegue, e aí daí os concursos não conseguem bons profissionais?
Hoje, na verdade, nós temos tido grandes colegas que têm se aposentado e buscado se dedicar a outras iniciativas, como o mercado de investimento, até mesmo agora a gente vai ter colegas que vão se dedicar à atividade política no âmbito partidário, justamente porque não vê mais na magistratura essa carreira interessante. Inclusive, na magistratura de Goiás, nós temos colegas que aos 50, 55 anos aposentaram-se voluntariamente e foram se dedicar à advocacia. Em relação ao grau de dificuldade para adentrar no concurso público da magistratura, de fato ele existe. Nós estamos falando aí de um concurso público que dura mais de um ano e envolve 5 fases para aprovação. Afinal de contas, quando você é um magistrado, você tem que estar altamente qualificado. E é aí que entra o nosso principal questionamento, porque a grande maioria dos magistrados, eles possuem pós-graduação, mestrado, doutorado, e além de contar com uma carga de trabalho excessiva e o estudo que foi feito todo naquela expectativa de vida no passado, essa valorização a gente espera que ela continue acontecendo durante todo o transcorrer da sua carreira. E hoje não é isso que a gente percebe quando nós estamos aí sem... eu nem preciso falar em reajuste, porque reajuste hoje a magistratura não vê há 15 anos. Agora, o que é a nossa luta, o que o artigo fala, é apenas sobre a nossa revisão anual, que todos os trabalhadores no Brasil têm. Todos os trabalhadores no Brasil têm a revisão anual. Os servidores públicos, em geral, têm essa dificuldade, quer dizer, não são só os magistrados, todas as carreiras federais, inclusive, a senhora cita a segurança pública no seu artigo, professores universitários que estão bem qualificados, ou até mais bem qualificados do que juízes também estão. Não, mas a data base dos servidores estaduais, ela tem sido revisada anualmente nos estados, inclusive dos professores, inclusive dos profissionais de segurança pública. O que deve ser feito, porque isso é um direito constitucional. O valor, ele deve ser realmente, nominalmente, assegurado. Isso é a Constituição Federal. Então, por que a gente tem um direito na Constituição, quando, se para os próprios juízes, que são os principais guardiões da Constituição, isso não vem sido cumprido? Até porque a bola da vez realmente tem sido criticar os subsídios da magistratura sem, de fato, conhecer a realidade. Porque quando a gente fala em verbas brutas, a gente não está falando em verbas líquidas. Então, é muito importante que a sociedade tenha em mente. É claro que quando a gente compara esse subsídio com o salário mínimo, a gente sabe que existe uma discrepância. Mas nós não podemos ignorar a seriedade do cargo, dos afazeres e ainda, né, a dedicação que isso é realizada dia após dia. Como eu disse, os magistrados eles têm que estar constantemente sendo capacitados. Pois é, mas os magistrados não recebem só o subsídio. Tem uma série de outros benefícios, né? 1/3, por exemplo, sobre subsídios para quem assume função especial, substituição, acúmulo de função, auxílio saúde, entre outros, sem falar nas indenizações. E isso mostra que o salário é maior do que só o subsídio. Quer dizer, vocês, de alguma forma, mesmo que indiretamente, estão recebendo um salário muito maior do que esses citados no início da entrevista. Todas as verbas que elas eventualmente são pagas, na sua grande maioria, elas são eventuais. Nós temos realmente verbas previstas na legislação, na nossa LOMAN, em leis estaduais, que tem, por exemplo, a previsão terço constitucional de férias. Qual magistrado, qual o servidor da iniciativa privada, qual o servidor da iniciativa pública não vai receber? 13º constitucional. A gente não tem, por exemplo, FGTS, a gente não tem hora extra. E o magistrado, ele trabalha 24 horas, seja no regime ali do excesso de trabalho, 22 horas da noite atendendo muitas vezes advogados, seja no regime de plantões, porque a justiça ela não para e os números estão aí para demonstrar. E as outras verbas que eventualmente, como auxílio saúde, é uma verba que foi recentemente implementada e essa verba ela é paga para todas as empresas que contam com mais de 100 funcionários empregados. É uma verba que está prevista também na legislação. Então, só depois de muitos anos a gente conseguiu essa implementação de forma muito recente, que foi inclusive no momento da pandemia, ante a preocupação também com a saúde dos magistrados.
Bom, o TJ de Goiás pagou em junho deste ano mais de R$ 100 mil em rendimentos brutos apenas para 282 magistrados. Juntos, eles receberam 36 milhões de reais. Conhecendo a realidade da economia goiana, em que a média do goiano que paga os impostos, que pagam os salários, é de 2 salários mínimos, não é incompatível com essa realidade, esses ganhos superiores a R$ 100 mil? Inicialmente, Sileide, é muito importante que a gente tenha nas informações um nível muito grande de honestidade para quem está lendo, né? Esses números, quando eles são divulgados de forma eventual, eles ficam parecendo que acontecem mensalmente. Então, todos os pagamentos e todas as verbas que são realizadas pelo Poder Judiciário de uma forma geral, e eu posso falar por Goiás, que no Poder Judiciário de Goiás há uma grande preocupação com a lisura nos pagamentos, eles decorrem de direitos. Então, como eu disse, aquele magistrado que tem o 13º, que tem férias vencidas, hoje nós temos em Goiás um cenário em que um terço, para ser mais precisa, um terço das comarcas, elas estão desprovidas. E hoje uma grande preocupação das MEGO é com a saúde dos magistrados, porque a grande maioria ela está acumulando mais de uma unidade. Então, por exemplo, no início da abertura, você falou que eu estou respondendo pela Terceira Fazenda Pública Municipal, mas eu não estou respondendo apenas pela Terceira Fazenda Pública Municipal, eu estou respondendo no momento pela Terceira Fazenda Pública Municipal, pela 4ª Vara de Execução Penal e Tribunal do Júri da Comarca de Anápolis e estou respondendo pela Vara da Comarca de Fazenda Nova e ainda estou acumulando a função de juiz eleitoral. Mas a senhora recebe para isso, não recebe? O meu subsídio. Não, recebe um acréscimo aí de... Não, nós não recebemos acréscimo. Porque por substituição? Não, porque nós temos corte de teto. Então, os magistrados que eles estão acumulando essas funções, eles não recebem. Então, não é porque eu estou em 2 unidades, 3 unidades, 4, tem colegas que estão em 5, 6, que há alguma verba complementar em função disso. Ele não recebe nada. Mas não é corte de teto para tudo Essas verbas elas não são indenizadas. Inclusive, você fez referência sobre 1/3 de substituição. Não há o pagamento desse 1/3 de substituição. O Conselho Nacional de Justiça determinou, ou na verdade, recomendou que os tribunais de justiça do país implemente uma gratificação por acervo processual, que seriam para os magistrados que estão com um número determinado de processos que são muito além do recomendável. Por quê? Porque os juízes federais, desde 2015, já têm essa percepção e a magistratura estadual não, e a magistratura ela é una. O Tribunal de Justiça de Goiás, apenas no ano passado, implementou no percentual de 20%, justamente por questões orçamentárias. Então, nós não temos esse 1/3 posto, haja uma recomendação do Conselho Nacional de Justiça. E é um pleito nosso para que a gente consiga, de fato, ter esse 1/3 salarial, porque é um direito que está na lei, que os juízes federais, como eu te disse, já recebem desde 2015, que foi agora reconhecido e recomendado para os membros do Ministério Público. Então, nós temos, e deixando bem claro, para aqueles magistrados que cumpram os requisitos, ou seja, eles possuem um acervo processual que vai muito além, às vezes, da capacidade que ele tem ali de gabinete. Bom, mas o Goiás, todos os juízes, não só Goiás, vocês têm direito a 2 meses de férias. E, em geral, vocês, até por conta da quantidade de processos, não tiram 2 meses de férias, tiram 1. E aí, 1 mês é indenizado. Isso é um direito que nenhum trabalhador tem. E é um direito, tudo bem, que está na lei, mas pode ser alterado. Né? Assim, a LOMAN, né? A LOMAN, ela pode ser alterada, até a Constituição, se tivesse lá, pode ser alterada. Isso não é uma excepcionalidade injusta em relação aos outros trabalhadores? Não, porque os outros trabalhadores, eles recebem FGTS, hora extra, como eu disse, e os magistrados, esses direitos não foram reconhecidos.
sempre sobre a justificativa de que a gente tem 2 períodos de férias. Então, se eventualmente decidirem por reconhecer um período de férias e há projeto em tramitação, não há razão também para não ser implementados para os magistrados a hora extra, não há razão também para não ser implementado para os magistrados algum tipo de recolhimento, porque hoje, quando o magistrado ele sai da carreira, ele não tem verbas a receber. E, como eu disse, a maioria dos magistrados no estado de Goiás, eles têm tido as suas férias muitas vezes até indeferidas, porque a prestação jurisdicional ela não pode parar. E os números estão aí todos carimbados pelo Conselho Nacional de Justiça, onde a magistratura do estado de Goiás, apenas neste ano de 2022, proferiu 4 milhões de atos judiciais, um número 50% maior do que foi proferido em 2019. Tudo isso porque há preocupação pós-pandemia, há uma preocupação com a economia do Estado, com a arrecadação. Quando o judiciário ele está produzindo, a economia naquele município, ela gira, a economia no Estado, ela gira. O Estado é um dos nossos maiores litigantes. E isso é importante também, em termos arrecadatórios, o judiciário atuando e contribuindo para que a gente possa junto construir realmente uma arrecadação, um Estado, uma sociedade mais forte, melhor. Isso é importante. Juíza, o Tribunal de Justiça de Goiás é considerado nacionalmente um tribunal médio, né? Então ele não é dos menores, mas também não está entre os maiores. No entanto, os magistrados do TJ de Goiás ocuparam a 3ª colocação no ranking dos que mais recebem rendimentos acima do teto constitucional entre setembro de 2017 e junho deste ano, segundo um levantamento do Jornal Popular nas folhas de pagamento publicadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Como é que é possível um tribunal médio estar entre os que mais pagam acima do teto constitucional? São 2 situações bem distintas e isso tem que ficar bem claro. O Tribunal de Goiás ele é considerado de médio porte do ponto de vista de entrada de processos e do ponto de vista do número de magistrados, desembargadores que hoje o integram. E nós temos caminhado para que isso, para avançar nesse aspecto, para a gente, que hoje Goiás é um estado de referência, né, no Brasil, e nós temos condições de avançar para ser um tribunal de grande porte, eu tenho certeza disso e espero que isso aconteça. Isso é uma outra situação, está relacionada do ponto de vista administrativo. Apesar de nós sermos um tribunal de médio porte, nós ficamos entre os primeiros colocados, os 7 primeiros colocados, salvo engano, 7º, 8º, do país como os mais produtivos. Então, o Tribunal de Justiça de Goiás, apesar de estar entre os de médio porte, em termos de produtividade, ele superou tribunais de grande porte. E agora, inclusive, recebeu o selo diamante do Conselho Nacional de Justiça, que é um dos maiores do país. Essa é uma situação. A outra situação relacionada a essa questão estatística de remuneração, o Tribunal de Justiça de Goiás foi um dos únicos tribunais no país que não fez o pagamento no momento devido da URV, que foi uma verba reconhecida judicialmente para todos aqueles na época do Plano Collor. Porém, o Tribunal de Justiça de Goiás ele não teve, por questões orçamentárias, condições de efetuar o pagamento naquele momento, sendo que órgãos como o Ministério Público fez o pagamento, todos os servidores públicos, servidores da educação, profissionais em geral, né, que atuavam naquele momento, receberam. Só que o Tribunal de Justiça só iniciou esse pagamento no ano de 2017. E por esse motivo, e vale ressaltar aqui, que os tribunais de vários estados fizeram esse pagamento em parcela única. Porém, o Tribunal de Justiça, por questões orçamentárias, ele precisou fazer esse pagamento em 130 parcelas para os seus magistrados e para os seus servidores. Esses números não são relacionados a apenas magistrados, até porque os magistrados, eles são minoria dos servidores do tribunal. Nós somos menos de 400 e nós temos mais de 6.000 servidores. Então, esses números, eles não foram destinados
aos magistrados exclusivamente, e essas verbas elas são relacionadas, na sua grande parte, a direitos eventuais. Diferenças relacionadas ao RV, férias eventuais, 13º, e muitos, inclusive, que estão ligados a magistrados que estão aposentados, porque quem faz jus a essa verba é quem ingressou na magistratura antes do ano de 2005, que não é o caso da maioria dos magistrados da ativa hoje no estado de Goiás. Pois é, até essa questão da URV, ela é controversa, né? O tribunal resolveu pagar a partir de 2017, uma dívida de 28 anos atrás, só que existe uma ação desde 2019 no CNJ questionando o Tribunal de Goiás, porque essa ação considera que os magistrados goianos e os servidores não tiveram direito a essa diferença por conta da data em que se pagava o salário na época, a data da conversão da URV. Até uma certa data, quem recebeu até aquela data teve direito à correção. Quem recebeu antes daquela data, a partir daquela data teve direito, antes daquela data não teve. Então há esse questionamento aí na justiça. E, no entanto, o tribunal se antecipou a isso. Não era mais sensato que se esperasse a decisão do CNJ para pagar e não acelerar o pagamento como tem sido feito ultimamente? Sileide, eu acredito que possa ter uma falha aí nessa questão talvez da atualização. Na verdade, não houve nenhum questionamento por parte do Conselho Nacional de Justiça. Não, há uma ação lá no CNJ, isso, é isso que eu estou dizendo. Isso, houve uma ação no CNJ, isso. Só que essa ação ela foi julgada e foi reconhecido o direito dos magistrados e dos servidores Quando receberem. foi julgado? Em 2021, 2020, já teve decisão. Bom, eu tinha olhado recentemente e vi que não tinha decisão. Teve decisão, ela foi julgada pela conselheira, salvo engano, Maria Tereza. Ela julgou essa ação naquele momento e legitimou mais ainda, né, um pagamento de uma verba que já era reconhecida do ponto de vista judicial, do ponto de vista administrativo, como bem coloquei, que já foi paga para todos os magistrados do país. E por que a magistratura de Goiás seria a única a não receber? Magistrados federais. Da data, não? Por conta da data de recebimento do salário. Mas foi reconhecido como legal. E a situação que tem é que foi confirmada naquele momento pelo Conselho Nacional de Justiça. Pode ser que eventualmente tenha um recurso, né, porque de todas as decisões cabem recurso, mas houve decisão sim do CNJ confirmando a legalidade do pagamento. Juíza, a gente vê esses salários, né, que vocês acham que não é suficiente, mas que é bem superior à média dos salários no Brasil, inclusive de demais servidores públicos. E aí existe uma anedota no seio da sociedade que juiz pensa que é Deus e desembargador tem certeza. Quer dizer, há esse sentimento entre os juízes, entre a magistratura, que essa é uma profissão de uma casta privilegiada e que merece ter uma remuneração maior do que a média da sociedade? Sileide, a história da magistratura é formada na grande maioria por pessoas que veem no estudo uma possibilidade de crescimento profissional. Hoje a magistratura ela é formada por pessoas estudiosas, por pessoas vocacionadas, corajosas de estarem aqui, né, enfrentando esse tipo de cobrança, esse tipo de crítica, porque infelizmente, há essa falta de esclarecimento. Mas o que eu posso te dizer? Que não é a realidade, nenhum magistrado pensa que é Deus e, pelo contrário, eu acredito que a sociedade não tem essa visão. O Brasil, nós somos hoje um dos maiores demandantes judiciais no mundo. Nós temos praticamente 78 milhões de processos em trâmite. E eu acho que isso nos orgulha, sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente tem um problema, eu tenho um problema, você tem um problema, um familiar tem um problema, ele se sente seguro em buscar o poder judiciário, ele se sente seguro na decisão do juiz. E isso não é porque o juiz, ele não acha que o juiz é Deus, é porque ele vê no juiz pessoa capacitada, que dedica
dia a dia no estudo. Então, quando você vai nas comarcas, vai conversar com o jurisdicionado, ele se sente satisfeito, ele confia no Poder Judiciário. Senão nós não teríamos 78 milhões de ações judiciais tramitando. E a prova disso foi agora, durante a pandemia, em que a população sofrendo várias discussões, e quem estava ali para amparar, quem estava ali para decidir todos aqueles conflitos, para apaziguar as situações, sempre o Poder Judiciário. Mas esse é um papel do Poder Judiciário, né? Ele foi criado para isso. E aí, assim, até a senhora citou agora há pouco aí o prêmio de produtividade, o Tribunal de Justiça de Goiás ganhou, não sei se é a mesma coisa, mas o 12º prêmio conciliar é legal do Conselho Nacional na modalidade produtividade. Esse foi um dos prêmios recebidos neste ano. Mas, assim, a impressão que eu colho nas pessoas é de que a justiça é lenta. Pode até ser em poucos juízes, mas que a justiça é lenta. E, por coincidência, a senhora está falando em confiança na magistratura. Ontem eu conversei com uma pessoa que me disse que estava desistindo de uma ação judicial por conta da quantidade de custas que ela já pagou e até hoje não tem decisão no processo dela. Cada dia uma custa nova, uma custa nova, uma custa nova, e ela acha que ela já pagou mais do que a justiça está oferecendo para ela. Então, essa questão das custas também é um problema. O AB critica muito. Goiás tem a 2ª maior custa judicial do país, só perde para o estado do Piauí proporcionalmente, né? Cobra muito mais do que estados ricos, muito mais ricos que Goiás. E o tribunal tem dito que não vai reduzir a taxa judicial. A ASMEG concorda com isso? O processo de cobrança das custas judiciais, ele diz respeito unicamente a uma decisão institucional do Poder Judiciário, né? Não cabe à ASMEG adentrar. Mas o que eu posso te dizer é que para aquelas pessoas que não têm condições de pagar as custas judiciais, a própria Constituição garante assistência judiciária. E essa assistência ela é deferida para todos aqueles que precisam e comprovem que não conseguem arcar com as custas do processo. Mas isso então, é um muito me número, surpreende essa pessoa. Não existe um número, não existe um limite, não existe uma taxa. Existe um critério. O critério é de demonstre que você não tem condições de arcar com as custas processuais, juntando contra-cheques, despesas pessoais, que essa assistência ela vai ser deferida. Então, o judiciário ele está para todos aqueles que precisam, independente da classe social. Tanto é que o Tribunal de Justiça ele está sempre inovando, levando a jurisdição ao próprio jurisdicionado que não tem condições, levando no bairro, leva no meio por mutirões, são centros de conciliação dentro de universidades e tudo isso sem pagamentos de custas na sua grande maioria. Os processos criminais, por exemplo, que é a grande maioria dos processos que tramitam também na justiça, eles não têm custas judiciais e o Tribunal de Justiça, ele ali suporta todas essas despesas. Então, quem paga custas processuais é quem pode pagar. Pois é, mas assim, quem pode pagar é relativo, né? Porque muitas vezes a pessoa faz um esforço muito sobre-humano para pagar essas taxas. Eu insisto na pergunta, não seria o caso para melhorar esse serviço para o jurisdicionado, que se revisse essas taxas e que se cobrassem taxas compatíveis com o que cobram outros estados, onde também, né, a população tem acesso à justiça com muito menos custo do que Goiás? Até, como eu disse, essa é uma decisão que cabe à administração do tribunal. Mas até onde eu sei, as custas judiciais de Goiás, elas estão de fato reconhecidas, são legítimas, né, o Conselho Nacional de Justiça ele está aí para também fiscalizar todas as atuações e há uma preocupação do Poder Judiciário em ofertar, por óbvio, a prestação jurisdicional para aqueles que não têm condições por meio de um direito garantido constitucionalmente, que é a assistência judiciária. A senhora sabe dizer se o Fundesp, que é o fundo, né, do Poder Judiciário, ele ajuda no pagamento de salários e benefícios, subsídios e benefícios para a magistratura? O subsídio da magistratura tem orçamento próprio que não está relacionado ao nosso Fundesp. O Fundesp ele vem para aperfeiçoar, para melhorar a prestação jurisdicional, até onde eu tenho conhecimento. Bom, vamos falar um pouco sobre a relação juízes e processos.
Como é que está essa relação aqui em Goiás? Assim, não, é só para entender, assim, porque a senhora falou da quantidade de trabalho que os juízes, né, eles têm. E aí, só para entender isso, eu queria saber se é possível saber quantos processos há por juízes, ou qual que é a demanda anual do trabalho de um juiz. A senhora, por exemplo, que responde aí pela sua vara e mais 3, né? Isso. Qual que é a média de processos que um juiz tem em mãos aí por ano? Sileide, isso é muito assim subjetivo, dada a natureza dos processos. Então, quando a gente fala de um processo criminal, esse processo ele vai te exigir ali uma audiência de instrução e julgamento que pode durar 6 horas, 7 horas. Quando a gente pensa num processo relacionado a um crime doloso contra a vida, como um tribunal do júri, a gente sabe que tem processos que duram 2 dias de instrução processual. E quando a gente pega, por exemplo, um processo relacionado à execução fiscal, a gente sabe que esse processo ele não tem audiência de instrução e julgamento porque ele tramita, né, buscando ali a execução do devedor, né, a cobrança do devedor. Então, tudo isso está muito relacionado à natureza. Nós temos magistrados hoje que respondem por varas de execução, que são essas, por exemplo, que não têm audiência, que tem 70 mil processos. E eu, por exemplo, tenho mais de 10 mil processos tramitando sobre os meus cuidados, sendo que a recomendação do Conselho Nacional de Justiça, independente da matéria, seriam de 2 mil processos por magistrados, para que o magistrado possa trabalhar com saúde acima de tudo, porque vale ressaltar aqui que hoje, e isso é estatístico, a carreira que nós temos maior número de profissionais da área pública com problemas de saúde é dentro da magistratura. E é uma preocupação, para além da cobrança mental, de você ali lidar todos os dias com problemas das outras pessoas, os magistrados eles têm realmente vivenciado essa falta aí de concurso público, problemas orçamentários, o que tem abarrotado os gabinetes. Isso é uma realidade. Sem contar que os processos eles não param de crescer. Como eu disse, a sociedade ela não para de buscar a resposta perante o Poder Judiciário. Quantos juízes faltam em Goiás? Quer dizer, quantas comarcas estão? Aproximadamente 110 comarcas. Desde 2016 não houve mais a realização de concurso público no Tribunal de Justiça de Goiás por questões orçamentárias até então. Ano passado teve início a realização de um novo concurso público, o qual está em trâmite, né? E há aí a perspectiva de que essa situação seja pelo menos minimizada, segundo o presidente do nosso Tribunal de Justiça de Goiás. Quantas vagas vão ser preenchidas nesse concurso? É porque assim, Sileide, é uma questão muito técnica, né? Nós temos 110 vagas, porém, os juízes, eles precisam entrar como juízes substitutos, né? E a nossa legislação, ela tem dentro dos quadros apenas 52 cargos de juiz substitutos. Então, o que pode vir a acontecer se nós tivermos aí um número de pessoas que de fato estejam capacitadas, é haver um cadastro de reserva e à medida que esses juízes forem titularizando para as comarcas iniciais, intermediárias, aí sim o tribunal pode fazer a nomeação daqueles que estão no cadastro de reserva. Mas hoje há 110 cargos desprovidos. O Tribunal de Justiça mandou para a Assembleia Legislativa um projeto de lei aumentando o número de desembargadores, né? 52 ao todo, me parece. Me corrija se eu estiver errada. A gente percebe pelos números do CNJ que a demora maior de julgamento é na primeira instância, não é na segunda instância. Não teria sido melhor para o jurisdicionado que o tribunal tivesse criado mais vagas de juiz substituto em vez de vaga de desembargador? Assim, vamos lá. A luta da ASMEGO é para que haja a criação de vagas tanto no segundo grau quanto no primeiro grau. Como eu disse, há uma preocupação da ASMEGO com a saúde física e mental de todos os magistrados. Hoje, antes de vir para cá, eu acordei com várias mensagens de colegas que, de fato, estão sobrecarregados, porque, no momento, eles estão fazendo vários cursos, exigência do Conselho Nacional de Justiça na parte da manhã, na parte da tarde,
na parte da noite, desculpa, e à tarde já tem audiência. O colega ele precisa de um tempo para ler o processo que ele vai instruir na parte da tarde. E esse colega, por óbvio, também é mãe, também é pai, tem família, existe também um momento de descanso. O trabalho ele já é mentalmente muito desgastante. Só que o cenário do segundo grau, Sileide, ele mudou muito com as alterações que foram realizadas no nosso Código de Processo Civil, em 2015, onde os julgamentos eles passaram a ser cada vez mais colegiados. Então, muitas vezes, imputa-se a demora na prestação jurisdicional ao Poder Judiciário, mas a demora ela não é do Poder Judiciário, ela é, na verdade, da nossa própria legislação, que tem diversos mecanismos, sejam recursais, seja de respostas, prazos muito longos para respostas, os dias que não eram úteis passaram a ser úteis na contagem de prazo, e tudo isso vai culminar num processo um pouco mais demorado. Agora, a responsabilidade pela criação dessas normas é do Poder Legislativo, e é o eleitor que o coloca ali. Então, a gente tem esse tipo de alteração. Nós tivemos no Código de Processo Penal agora, que está ali tramitando, a gente teve a lei do pacote anticrimes. Então, são todos sempre mecanismos que, claro, há uma preocupação em garantir o devido processo legal, há uma preocupação em garantir o contraditório, mas muitas vezes essas alterações elas são conflitantes com o princípio da celeridade que a gente tanto busca no Poder Judiciário. Agora, os prazos, eles são muito controlados. Hoje, o magistrado que retém autos por mais de 100 dias aguardando decisão, ele tem que justificar para a corregedoria. Então, nós estamos ali constantemente prestando esclarecimentos se isso acontecer. O que não é o caso da magistratura de Goiás, que vale aqui ressalvar aqui, 90% dos processos que estavam conclusos há mais de 100 dias, este ano também não estão mais, porque nós estamos, de fato, empenhados aí num regime praticamente de mutirão constante, 24 horas, para estar entre os tribunais mais produtivos do país. Bom, o presidente da República, Jair Bolsonaro, ele tem atacado diretamente e reiteradamente o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Qual que é a posição da Asmego a respeito dessa questão, desses ataques aos dois tribunais? A Asmego, ela refuta, né, veementemente qualquer tipo de ataque, independente de quem seja essa pessoa, que possa disseminar qualquer fake news. Porque a Justiça Eleitoral, ela está ali pronta, né, para fazer as eleições, e a gente está vivendo agora um momento eleitoral, que não é a primeira vez que está a acontecer, né? Isso faz parte, infelizmente, e precisa ser banido, precisa ser repudiado, porque a gente sabe que para um Estado totalitário, os primeiros ataques que vêm são sempre em desfavor do Poder Judiciário e da imprensa. Nós precisamos, para garantir um Estado democrático de direito, que o Poder Judiciário seja forte, independente e que ele tenha liberdade para julgar, e nós precisamos também que a imprensa esteja livre. Então, qualquer tipo de ataques que sejam contrários a esses dois preceitos são sempre tendenciosos a caminhar contra o Estado democrático de direito. E a Asmego, com certeza, repudia, porque eu acredito nos juízes eleitorais, até porque já participei do processo eleitoral como juiz eleitoral, estou como juiz eleitoral. De qual zona que a senhora é juíza? Eu estou em Fazenda Nova, na Justiça Eleitoral de lá, como juiz eleitoral de lá. Justamente porque está sem magistrado titular. Então, eu posso assegurar que as urnas, elas funcionam há mais de 26 anos, nunca foi constatada nenhuma fraude, e eu tenho certeza que o processo eleitoral, nesse momento, não será diferente. Ele será livre, ele será transparente, ele será justo. Bom, mais alguma coisa que a gente falou e que a senhora gostaria de falar? Não, o que eu gostaria de dizer é que a magistratura de Goiás, ela está de fato, Sileide, empenhada. É importante que as informações, elas sejam feitas, né, de uma forma transparente. É importante que o telespectador, ele busque essas informações para que realmente conheça a realidade do magistrado, que muitas vezes o que chega na imprensa, o que às vezes chega por informações que são muito técnicas, são destoantes dessa realidade. E há uma preocupação da magistratura
magistratura e entregar, porque a gente sabe que o cidadão, ele confia, e por óbvio é o nosso papel, mas há um amor, há uma vontade de resolver os problemas. Então nós estamos de fato unidos, a magistratura está unida para que isso aconteça. E acima de tudo, para continuar assegurando a democracia no nosso país. É esse o nosso papel e a gente vai continuar fazendo. Juíza, muito obrigada pela presença, pelas suas informações e pelo seu tempo. Obrigada, Cileide. Parabéns pelo programa. Bom, a gente conversou com a juíza Patrícia Carrijo e agora ficamos por aqui. E não se esqueça, o Chega Pra Cá também é podcast. Toda terça-feira à tarde você vai encontrar no seu tocador preferido o programa do dia. E lá também você encontra o acervo do Chega Pra Cá. Tchau, obrigada.